Partiu a bomba! Gol! Brasil! Olha o cruzamento, o Fred domina, o Neymar bateu! Olha aí! Olha aí! O movimento passe livre expressava uma inquietação que tardara muito no país. O sistema público é despreparado no mundo todo. Despreparado a escola, despreparado o hospital. Mas por isso não poderia ser diferente disso. O povo decidiu, roubaremos o Brasil. Valinho Alves partiu lá pela direita. Tirou, cruzamento, domina a bola batida. Vai pra rua. Você é a favor de protesto com baderna? O Brasil tá acordando, Vitória começou a acordar hoje. O povo vem pra rua. Chega, acabou, cansamos. Partiu a bomba! Gol! Brasil! Bom, a Copa das Confederações é um torneio de tiro curto, né? Um torneio de tiro muito curto, reduzido, 8 seleções, então abre possibilidade de sonho para muitas seleções. É claro que todo torcedor brasileiro tem que estar otimista, ou no mínimo confiante em relação ao desempenho do Brasil nessa Copa das Confederações. Mas se formos olhar o estágio em que se encontra o Brasil, o estágio que se encontra a Espanha e também a Itália, a Espanha, na minha opinião, é a favorita. Acredito que o Brasil vai conseguir passar a segunda fase, até porque não é um grupo tão difícil assim. É um grupo relativamente tranquilo, com o Japão, com o México, com a Itália. Acho que México e Itália aspiram também à classificação, mas eu acho que, de novo, o peso da torcida, o povo a favor da seleção brasileira, pode não ter uma mobilização no momento. No dia da estreia do Brasil, o torcedor vai se mobilizar pela seleção brasileira. Então eu acho que da primeira fase a seleção brasileira vai avançar sem muito susto. Acho que o Brasil vai ter dificuldade para passar para a segunda fase. Enfrenta uma seleção mexicana, que é uma seleção que durante alguns anos tem dado muito trabalho e ganhado do Brasil. Enfrenta a seleção japonesa, que é sempre muito difícil de ser batida. E a seleção italiana, né, que no último amistoso a seleção brasileira conseguiu um empate, mas em termos de futebol, a equipe italiana jogou mais que o Brasil. Então eu acredito que a seleção brasileira passe para a segunda fase, mas com dificuldade. Evidentemente, o destaque individual do Brasil é Neymar.
as esperanças do país estão depositadas nele. E a esperança brasileira para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo também. O destaque individual do Brasil continua a ser o Neymar, mas eu chamo a atenção do torcedor, daquele que está acompanhando a Confederação Sport TV, para a presença do Oscar. Acredito que o Oscar, no meio de campo, tendo o Neymar lá na frente, poderá fazer muita diferença a favor da seleção brasileira. O principal ponto positivo do Brasil como equipe é o entrosamento da defesa. Eu acho que é uma defesa que já está pronta. Com o Júlio César, com o Dani Alves, com o Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo. É uma defesa experiente, tem capacidade de marcar muito, de desarmar o adversário e ainda de ter a saída de bola para armar o jogo da sua própria seleção. Nesse momento, o ponto forte da seleção brasileira é o Felipão. É o mais experiente de todo esse grupo da seleção brasileira em competições importantes. É importante ter um treinador como ele, com essa experiência, que sabe lidar com a pressão, com a responsabilidade e ao mesmo tempo passar isso aos seus jogadores, a confiança de que eles podem sim ser campeões. Ponto negativo do Brasil, a falta de entrosamento, a falta de um padrão de jogo ainda definido. E aí eu digo, é compreensível, o trabalho iniciado pelo técnico Luiz Felipe Scolari tem muito pouco tempo, então evidentemente você não tem um entrosamento e um sistema de jogo mais bem definido. E isso certamente em alguns momentos vai pesar contra a seleção brasileira. Vai haver um casamento, torcida e seleção brasileira? Provavelmente sim. Mas junto com esse casamento vem uma enorme cobrança. E essa cobrança, ela tem que servir de incentivo e estímulo aos jogadores brasileiros. O jogador bem preparado não sente a pressão. Ele se empolga com tudo isso. É uma motivação a mais para ele render seu melhor. Aquele mal preparado, sim. Aí já encara a pressão como uma coisa negativa. O jogador tem que saber usar isso. O torcedor está muito descrente do que a seleção pode apresentar. Agora, isso tudo pode virar. Se a seleção começar a jogar bem, o torcedor abraça. O torcedor é carente de ver jogos bons pela seleção, de ídolos. Então, se a seleção brasileira começar no caminho certo, tenho certeza que o torcedor vai abraçar e vai jogar junto. O do Brasil é um excelente finalizador.